Agora a gente vai passar para a tecnologia dos módulos e dos inversores. Então, primeiramente, a gente vai falar dos módulos, mas é impossível a gente falar dos módulos sem antes a gente falar da unidade básica, que é a célula fotovoltaica. Bem, a célula fotovoltaica é a unidade básica que compõe os módulos fotovoltaicos. E aí a gente vai ter células do tipo policristalinas, que é a imagem da esquerda, e vamos ter células do tipo monocristalinas, que está relacionado aí com a imagem da direita. A gente pode ver aí que as células policristalinas, ela tem uma cor ali diferente, parece que ela é formada ali por várias outras peças, e realmente é isso. A célula policristalina, na composição dela, são vários cristais de silício que passam por um processo industrial até que chegue nesse formato aí da célula. Já a monocristalina, ela tem uma uniformidade ali na cor dela, justamente porque é trabalhado com um único cristal de silício para fazer a montagem dela. O conjunto de células vai montar o que a gente chama de módulo fotovoltaico ou painel fotovoltaico, ou, entre aspas, né, a placa solar, tá certo? Então a gente tem aí uma marca super recomendada, que é a Canadian Solar. A gente tem um módulo do tipo aí policristalino, ou seja, eu peguei várias células do tipo policristalinas. A gente tem módulos aí com 36 células, com 72 células, e montei o meu módulo fotovoltaico do tipo policristalino. Eu também tenho os módulos fotovoltaicos do tipo monocristalinos, e aí eu tenho certeza que vocês estão se perguntando quem é o melhor. É o monocristalino ou é o policristalino? Pessoal, vamos dizer assim, esse argumento de melhor, ele depende muito da aplicação que você está trabalhando. Então vamos lá. Em termos de eficiência, o módulo monocristalino, ele tem uma eficiência um pouco maior que a do módulo policristalino. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai precisar de uma área em metro quadrado menor para gerar uma potência maior. Então, área é algo super importante nos projetos fotovoltaicos. A gente precisa da área do telhado ou numa área de superfície para colocar os nossos módulos. Então, se você tem um telhado aí com uma área menor, provavelmente você vai precisar de módulos menores, só que com potência um pouco maior. Então, a gente vai estar falando aí dos módulos monocristalinos. Se de repente o telhado ele não é um problema para você, pode ser que você utilize os módulos policristalinos, porque eles também são um pouquinho mais baratos. Então, como não vai ter essa diferença ali para você, você compensa utilizando um pouquinho mais de módulos, mas o seu custo pode ser que seja menor. Cada projeto é um projeto. Não posso fazer uma afirmação aqui sem fazer uma análise de um projeto. Mas a gente tem que entender que os módulos monocristalinos eles são um pouco mais eficientes que os módulos policristalinos, tá certo? Existe uma tecnologia, galera, que está revolucionando aí o mercado dos módulos fotovoltaicos, que são os módulos half cell. Bem, a gente tem ali, ó, 4 imagens. Aqui na esquerda, a gente tem uma célula fotovoltaica do tipo monocristalina e abaixo a gente tem uma célula fotovoltaica do tipo policristalina. Beleza. A gente pode chamar isso aqui de monocélula ou de célula inteira. Quando você olha para a direita, você vai ter uma célula com o mesmo formato, o mesmo tamanho, só que cortada no meio. Então isso aí são as células do tipo half cell.
tanto monocristalinas como policristalinas. E aí, as células Ralph cell, vamos traduzir aqui para o português, células cortadas no meio, divididas no meio, elas vão dar origem, ou seja, a junção delas vai dar origem a os painéis fotovoltaicos do tipo Ralph cell. Pessoal, uma coisa que você tem que entender é que o módulo fotovoltaico ele é inimigo da sombra. Sombreou o módulo fotovoltaico, você vai ter uma perda de potência. Se esse módulo fotovoltaico é do tipo convencional, ou seja, monocristalino ou policristalino, pode ser que o sombreamento ele faça muito mal para esse módulo, ele faça ele perder muita potência. E aí é que vem a diferença dos módulos Ralph cell para os módulos tradicionais. Os módulos Ralph cell, em síntese, não entrando em detalhes técnicos do que acontece, ele perde pouca potência quando a gente sombreia ele. Então aqui a gente tem um gráfico de corrente e tensão. Corrente e tensão elétrica são as duas grandezas básicas que compõem a potência elétrica. Então, essa linha pontilhada aqui, ela é um conjunto de módulos depois que ele foi sombreado. Então, quando o módulo é sombreado, ele devia estar com a potência aqui em cima, ó, nessa curva contínua aqui, onde eu estou passando esse ponteiro do mouse. Mas sombreou, olha para onde se deslocou a potência. Eu tive uma perda muito grande. Essa curva aqui do meio é um conjunto de módulos do tipo Ralph cell quando é sombreado. Então, percebam que a sombra ela afetou muito pouco a potência do meu módulo Ralph cell. Então, os módulos Ralph cell eles vieram aí para revolucionar esse mercado da energia solar fotovoltaica, para fazer esse aperfeiçoamento aí, principalmente em locais aonde pode existir sombreamento. Sabe que quando você vai fazer uma instalação, você vai evitar ao máximo que esses módulos fiquem sombreados. Mas existem situações onde é impossível. Em determinado horário da tarde, por exemplo, tem uma caixa d'água, o sol bate numa determinada posição que vai sombrear uma parte do módulo. Vai sombrear uma parte do seu arranjo, que é o conjunto de módulos. Às vezes é uma árvore, as pessoas vão lá, é errado, né? Mas corta a árvore, corta um pedaço da árvore, aí não sombreia, mas às vezes é uma estrutura, ou seja, uma caixa d'água, é um outro prédio vizinho. O que você vai fazer? Você vai cortar a caixa d'água? Você vai cortar o prédio vizinho? Não tem como. E aí, se você utilizar módulos do tipo mono ou policristalinos, você vai ter uma perda muito grande de potência. E aí que você lança a mão da utilização dos módulos Ralph cell. E percebam, galera, que tudo isso está relacionado ou com o projeto, ou com a venda, porque você vai fazer uma análise lá na casa do seu cliente e vai dizer, eita, aqui sombreia, eita, aqui não sombreia. Então, eu posso utilizar, se não sombrear, eu posso utilizar módulo do tipo monocristalino, policristalino, vou analisar o tamanho lá do meu telhado para fazer a escolha do módulo e, dependendo da escolha, eu vou barateando o sistema do meu cliente para que eu consiga fazer a venda. Mas se de repente eu chego lá no telhado e digo, eita, aqui vai sombrear, eu vou ter que utilizar módulos do tipo Ralph cell. E aí, eu conhecendo essa tecnologia, eu conhecendo essa teoria aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou conseguir convencer o meu cliente a fazer a escolha, vamos lá dizer, mais onerosa, mas tecnicamente a melhor escolha para ele. Aqui a gente tem um pequeno exemplo do que acontece aí nos módulos Ralph cell. Então, todos os módulos eles têm uma caixa de junção onde a gente tem diodos, que a gente chama de diodos de bypass. O diodo é um componente elétrico que, dependendo da direção da corrente, ele vai deixar a corrente elétrica passar ou não. Se não passa corrente elétrica, a gente não tem potência elétrica. E aí é isso que acontece com os módulos tradicionais quando eu começo a sombrear eles. Ó. Então, se eu sombreei esse módulo aqui, ó,
Se eu sombreei só essa célula, esse meu diodo ele não vai deixar passar corrente em todas essas células. E aí, se você analisar, a gente está dividindo aqui o nosso módulo em três, eu estou perdendo aí cerca de 33%, 33,33% da potência elétrica. Mas, quando eu vou lá para os módulos Half Cell, o que acontece na tecnologia do Half Cell? Nos módulos tradicionais, o diodo de bypass ele está aqui em cima, igualzinho está nessa imagem. Nos módulos Half Cell, os diodos de bypass eles são colocados no meio do módulo, isso porque a gente divide as células ao meio. Então, quando há um sombreamento, perceba que o sombreamento é na mesma posição aonde foi sombreado o módulo tradicional. Mas ao invés dessa sombra bloquear a passagem de corrente em toda essa parte aqui do módulo, na vertical, como você está vendo no módulo tradicional, ele só bloqueia nessa parte aqui de cima. Então aqui eu dividi o meu módulo em 6 partes e ele bloqueou a passagem de corrente, ou seja, a potência, em apenas 1/6 do meu módulo. Cerca aí de 1/6. Deixa eu fazer uma continha rapidinho aqui. 16% do meu módulo. Então, a minha perda de potência ela foi muito pequena comparado ao meu módulo tradicional. Outra tecnologia que veio aí para mudar totalmente a tecnologia dos módulos fotovoltaicos é a tecnologia dos módulos bifaciais. Se a gente pega um módulo tradicional, a gente tem as células todas conectadas ali de silício na frente, mas atrás a gente tem um anteparo branco. E aí, quando a gente fala em módulos bifaciais, ele tem as células de silício tanto na frente quanto atrás. E o que isso influencia? Influencia que ele recebe a energia solar tanto por cima quanto por baixo. Mas Emerson, o Sol não está lá em cima, como é que ele vai pegar a energia solar por baixo? Então, só que outra parte da radiação, ela bate no solo e é refletida. Então, os módulos bifaciais, eles utilizam a parte de trás deles para pegar parte dessa energia refletida. E aí a gente tem um aumento de eficiência muito grande. Onde é que os módulos bifaciais eles podem ser utilizados? A gente vai utilizar os módulos bifaciais nessas usinas de superfície. Emerson, no telhado da minha casa, eu posso colocar módulo bifacial? Poder você até pode, mas você vai estar jogando dinheiro fora. Por quê? Porque a energia que vai ser refletida ali pelo telhado, ela é muito pequena, vista que o módulo ele já está por cima ali do telhado. Então, não faz muito sentido você colocar módulos bifaciais em cima de telhados. Faz muito sentido você colocar módulos bifaciais quando você tem usinas de solo, como essa que vocês estão vendo aí nas imagens. Outra parte que é o coração aí do sistema fotovoltaico, a gente pode dizer que os módulos eles são os cérebros ali do sistema fotovoltaico, mas o inversor de tensão ele é o coração do sistema fotovoltaico. O que o inversor de tensão faz? Como o nome diz, ele inverte. Ele inverte quem? A tensão. A tensão que sai dos módulos fotovoltaicos ela é uma tensão do tipo CC, ou seja, uma tensão de corrente contínua. É uma tensão similar à de uma pilha ou de uma bateria de carro. Esse tipo de tensão ele não serve para alimentar os nossos equipamentos, como uma televisão, como uma máquina de lavar, um ventilador. Quem faz esses equipamentos funcionarem, ou seja, realizar trabalho, são as fontes de tensão em corrente alternada. Então, o inversor ele pega essa corrente contínua dos módulos e transforma em corrente alternada para que a gente consiga utilizar os nossos equipamentos. E no caso dos sistemas on-grid, além de alimentar os equipamentos, serve também
para a gente injetar energia na rede através lá do nosso medidor bidirecional. Nós temos duas grandes tecnologias de inversores que estão sendo utilizadas. Eu vou chamar, quando eu falar a palavra inversor, é o nosso inversor de tensão, tá, galera? Que é um inversor do tipo central, e a outra é a tecnologia dos microinversores, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. Aqui a gente tem o inversor central. Esse inversor central ele tem que ficar num local aí abrigado. Eu vou levar as conexões de todos os meus módulos para essa caixa, ou seja, para esse cara aqui que a gente acabou de conhecer, o nosso inversor de tensão. O inversor, existem várias marcas, né? Tem a Fronius, que é esse da direita, tem o GrowWatch, que é esse da esquerda, são marcas aí super famosas que estão sendo utilizadas no mercado. E eles têm esse dispositivo Wi-Fi aqui, onde ele vai mostrar para você todos os parâmetros de potência, de tensão. Então, ele vai te dizer quanto está gerando de tensão, quanto está gerando de potência, quanto você gerou em determinado intervalo de tempo, quanto você gerou no dia, quanto você está gerando no mês. Isso para você ter um controle lá da sua geração, certo? A outra tecnologia que nós temos é a tecnologia dos microinversores. Então percebam de cara que ele já é menor do que aqueles inversores que a gente estava mostrando, né? Os microinversores, eles têm, eu considero que ele tem várias vantagens com relação ao inversor central. Uma das vantagens é a questão de segurança, né? Então, para o instalador, é muito mais seguro você estar trabalhando com um microinversor do que com um inversor central. Isso porque as correntes e tensões que são trabalhadas aí no microinversor, elas são bem menores do que no inversor central. Então, eu já diminuo a questão dos riscos aí com eletricidade. Outra vantagem é a facilidade que você tem para estar instalando aí o microinversor. Ele vai ser instalado aí na parte de fora também da residência. E o microinversor, ele também tem o monitoramento, né? Assim como a gente viu lá com o inversor central. A diferença é que o microinversor, ele faz um monitoramento das placas de maneira individual, enquanto que o inversor central, ele faz um monitoramento dos módulos mais global, ou seja, ele pega o sistema todo e faz o monitoramento. Se por um acaso acontecer um problema em determinado módulo, você não sabe qual é o módulo que está com problema. Você vai ter que subir lá no telhado, você vai ter que procurar se tem alguma coisa sombreada, se tem algum módulo que está sujo. Então você vai ter que identificar, dentre os módulos que compõem o sistema, qual é que está com problema. Já a tecnologia dos microinversores, elas têm o que a gente chama de um MPPT para cada módulo. Então, esse MPPT ele vai te dar as informações pontuais. Aqui você pode ver que a gente tem cerca de uns 20 módulos, e cada um desses módulos ele é monitorado de forma individual. Percebam que o módulo 40 e o módulo 22, eles estão gerando menos potência do que os outros módulos. Então, provavelmente, existe um problema ali naqueles módulos, e pelo mapa ali da minha instalação, eu vou lá e identifico qual é o módulo 40, qual é o módulo 22, e aí eu vou ver qual é o problema naqueles módulos, tá certo? Na verdade, 40 e 22 são as potências que eles estão gerando. O código do módulo é esse aqui, o 67435 e o 67436. Então, eu vou ter que ir lá identificar e ver qual é o problema aí desses módulos. Pode ser um sombreamento, pode ser sujeira, pode ser conexão que está com um pouquinho de problema, mas essa identificação pontual ela facilita muito a manutenção. Outro ponto de vantagem que eu considero aí do microinversor é o seguinte:
Vamos imaginar que eu tenho esse sistema da esquerda com microinversores e esse sistema da direita com o inversor central, e ambos têm a mesma potência, têm o mesmo número de módulos, têm a mesma potência. Se por um acaso acontecer um problema no inversor central, o meu sistema todo para de gerar até que eu resolva o problema no meu inversor central. Com o problema de garantia, a empresa vai ter que ir lá, retirar o equipamento, levar para assistência técnica, a assistência técnica vai consertar e vai mandar de volta para você. Nesse intervalo de tempo todo, se você não colocar um outro inversor, seu sistema vai estar parado. Aqui a gente tem um sistema com microinversores, são 3 microinversores, e se um microinversor der problema, os outros dois eles estão funcionando, ou seja, 66,66% do seu sistema está gerando energia. Vai gerar 100% quando o meu problema for resolvido. Eu estou falando de problema no inversor, tá, galera? Mas não é tão comum assim esses equipamentos darem problema. Aqui tem vantagens e desvantagens sobre o uso do microinversor. É algo muito similar ao que a gente já abordou aqui. Então, a gente tem aquela questão da eficiência, se sombrear, a gente tem uma vantagem do microinversor, a questão da expansão, algo que é muito importante, por exemplo, o seu cliente, ele não está com o dinheiro todo para fazer o projeto, ele só tem metade, ele não quer financiar. Você pode fazer com o microinversor e a expansão você vai fazendo gradualmente. Já com o inversor central, essa expansão é um pouquinho mais difícil. Você vai ter que projetar tudo isso e, de repente, trabalhando ali com metade do sistema, esse seu inversor central pode ser que ele não inicialize. Então, talvez não seja uma vantagem tão grande você fazer a expansão futura. Pelo menos nesse caso, onde o cliente não tem toda essa verba. Em termos de garantia, os microinversores eles também têm uma garantia um pouco maior, mas a gente está com inversores string ou inversores centrais que já estão dando garantias aí de 10 anos. Então, a gente pode dizer que eles empatam aí essa questão da garantia. A instalação do microinversor é mais simples. Outra vantagem, a gente não precisa de um equipamento de proteção chamado String Box. A String Box é como se fosse o quadro de proteção, mas com dispositivos em corrente contínua. Então, o inversor central, algumas marcas necessitam você ter essa caixa de proteção, que é a String Box. O microinversor ele já vem com essas proteções. Então, é o custo a menos. Mas existem equipamentos, como os equipamentos da Intelbras, onde o inversor central não necessita da String Box. A não ser que você vai colocar num local, vamos dizer assim, de campo, onde não tenham edificações por perto. Vai existir uma hipótese ali de raio, porque é um local descampado e tudo mais. Então, você necessita ali colocar uma String Box. Mas os equipamentos da Intelbras, em ambientes urbanos, não necessita da String Box, apesar de ser um inversor do tipo string, ou inversor central.